Alô, você, boa tarde. Obrigado pela sua honrosa, pela sua grande audiência. E eu e o comendador Silvio Cabral, no programa Falando Francamente de hoje, recebemos aqui em nossos estúdios o doutor em educação, Elson Klicksberger. E o assunto de hoje, nós vamos tentar levar até para você uma concepção clara da ética. Comendador, tema difícil. Difícil e... É um tema que raia o impossível, porque ele vai abrangendo todas as esferas do conhecimento. E Dr. Elson Klicksberger é um grande epistemólogo, é um homem de uma cultura extraordinária, um dos homens mais sábios que eu já conheci na minha vida. Mas esse assunto vai se espalhando, se tornando cada vez mais amplo e tende para o infinito. Então, Dr. Elson, muito bem-vindo aos nossos estúdios e na sequência eu vou fazer aqui as perguntas que os nossos telespectadores nos enviam. Nosso muito agradecido aos telespectadores do programa Falando Francamente, ao Dr. Silvio Cabral aqui e também ao nosso nobre apresentador Fernando. Obrigado, El. A gente se sente um pouco assim, eu diria, aproveitado, né? Eu acho que orgulhoso é uma questão natural, mas aproveitado dentro de uma dinâmica social brasileira que falar de ética me parece muito mais tabu do que uma necessidade. A necessidade seria algo que nos acompanha desde a formação do povo brasileiro. Sabemos que a nossa ética ela fica um pouco ofuscada na nossa etimologia racial, quando na verdade para cá vieram 3, 4, 5 navios por volta de 1530, trazendo pessoas que formaram a raça brasileira. Por sinal, pessoas que viviam uma certa naturalidade, não vamos entrar no mérito da questão, mas que se manifestou depois, no período colonial, como um Brasil, na verdade, num país tropical, onde tudo era permitido, onde a permissividade permeou os traços da cultura brasileira. Isto daí é mais ou menos nesse sentido. Muito bem. Nós vamos conduzir então a nossa entrevista nesse sentido, do que é ética, e o nosso doutor irá versar sobre isso, juntamente com o doutor Silvio Cabral. Mas as perguntas, comendador, é de Cláudia Meireles, estudante do 2º grau, lá do Jardim Maringá, futura estudante de Ciências Políticas, portanto ela quer mesmo enganjar no negócio da política. Ela pergunta: a Rússia aponta como responsável pela guerra civil na Síria os países do Ocidente. É certo isso, comendador? Se é certo como um fato que está acontecendo, se é justificável politicamente ou se isso está realmente acontecendo. Bem, isso está acontecendo, é óbvio, porque um pequeno grupo de insurgentes não teria como se opor ao governo sírio se não tivesse sido suprido de armas pelo Ocidente. São poucos os países que produzem armamentos e eles são controlados pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela ONU também. E de forma que é óbvio que se eles estão lutando contra o governo sírio é porque eles estão sendo abastecidos pelos países do Ocidente que produzem armas. E eles, de alguma maneira, me parece que eles querem esvaziar o poder russo na região, que a Rússia tem uma grande base na Síria, né? E uma maneira de esvaziar o poder da Rússia é exatamente abalar o governo sírio. Um novo governo provavelmente não iria manter o status quo em relação à Rússia. Então, parece que é um fato, né? Lamentavelmente, porque o número de mortos, os prejuízos que estão acontecendo na Síria, jamais poderão ser compensados, né? É um grupo querendo tomar o poder, em nome de alguma justificativa, que nós não sabemos exatamente qual é, e que é trocar 6 por meia dúzia, porque no final, né, o povo muitas pessoas morreram, muitos prejuízos econômicos que jamais serão repostos, compensados, e isso tudo para atender ao interesse de alguma potência que não foi capaz de explicitar a sua vontade de eliminar a Rússia daquela região ali. Mas parece que é os Estados Unidos mesmo. Verdade. Doutor Elson, nessa visão ética
Qual seria o equilíbrio para se falar dentro de uma atitude ética, dentro desses confrontos, dentro dessas lutas, desses embates na região ali do Oriente Médio? Olha, na verdade nós deveríamos fazer uma análise um pouco mais antropológica da origem desses povos. Nós vamos falar de uma linguagem mais atual, de um contexto mais presente na política de uma pequena oligarquia mandarim que ainda manda em nome de uma força metafísica, uma força assim sobrenatural que vem mantendo um comando como oposição a uma participação do Ocidente via americano que remonta um pouco da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso, uma tomada do espaço. Na linguagem coloquial que o Dr. Coloquial Silva seria apresenta, o seguinte, é isso embasado no que o Dr. Silva Cabral está falando. Daí que faz sentido o americano tentar retomar o espaço usado ainda por um antigo movimento de Guerra Fria, onde a Rússia está com o pé ali, nem tanto pela necessidade do petróleo, que emana dali, mas mais como uma consequência ainda de imposição política, de estratégia de ocupação. E isso acontecia também com a própria Inglaterra para com a Índia e por aí vai, né, dentro de um espaço de ocupação. Mas, na verdade, o processo ali se debate entre grupos islâmicos de uma linhagem, digamos assim, formada na cultura de Maomé, frente a uma posição ocidental de uma suposta democratização que não aconteceu. Ou seja, não havia estrutura, background da sociedade para que a democracia posta pelos americanos florescesse ali. Talvez com a ajuda da internet agora, com a ajuda da mídia, a coisa vá florescendo para um caminho onde a sociedade possa encontrar novos parâmetros que também não garante ter base social para que esses parâmetros se legitimem no espaço. Isto no campo da ética eu diria o seguinte, o mundo está caminhando a passos largos para uma lógica um pouco mais global de informação, onde a mídia massifica tudo isso daí. O Brasil tem base, tem instituições para tornar-se um país mais ético no eixo da história, no caminhada? Se fôssemos olhar hoje o nosso Brasil, eu diria que a base ainda está muito distante. Porque você colocou bases lá no Oriente. Aí eu já trouxe isso para cá. Bacana. Então as nossas bases não estão preparadas para um comportamento ético. Fazendo uma transposição, eu diria que, se formos olhar a nossa história no Brasil, temos que nos expurgar de alguns ranços antigos. Se formos olhar pelo que a religiosidade cristã trouxe para o Brasil e a América Latina, também não podemos afirmar com certeza de que a prática do cristianismo nos dá uma ideia de republicano, uma ideia de um homem aristocrata que realmente produz o bem-estar para os seus e a sua nação. Não é pelo caminho da religiosidade. Então eu diria que, se formos olhar pelo lado da nossa etimologia racial, eu diria que está muito distante. Temos que reaprender, porque dependemos hoje de um simples fenômeno metodológico para o ensino fundamental da França, ou dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha. Nós não temos a capacidade de produzir nossa própria pedagogia. Ela é cópia do que está sendo praticado em outros países. E até que ponto fazer cópias? Parece que o mundo é uma proporção de cópias. É ruim, professor? É ruim porque, primeiro, você está dependente de um direito autoral. Segundo, você está dependente de uma formação social, ideológica para aquele povo e idealista daquele povo. Terceiro, você está dependente e denunciando a si próprio como uma falta de capacidade de autogestão. E isto demonstra que a nossa capacidade pedagógica para formar um homem brasileiro, ela fica dependente de velhas culturas, sincretizada entre culturas de evolução europeia, e que nós necessariamente não conseguimos sair desse marasmo. Quando a gente pensa em produzir alguma coisa, temos como princípio a própria estrutura social que sublima pensadores nesse sentido, que sublima pessoas que queiram levar o Brasil a contornar o Cabo da Boa Esperança, certo? Onde, na verdade, as propostas lá fora, não por serem mais atrativas para que o pensador vá para lá publicar, mas aqui uma simples publicação ela é tributada. Num país onde uma publicação é tributada, é um país que não tem interesse em que se promova pensamento pedagógico de progresso. Muito bem. Nós vamos, comendador Silvio Cabral, mais uma pergunta. Esther Miller, da 8ª série do Boa Esperança,
Ela faz uma pergunta com um tema atualíssimo, viu, professor Elcio? O que é a partícula de Deus que os cientistas disseram encontrar, comendador Silvio Cabral? Bom, a partícula de Deus, em primeiro lugar, penso que tudo que existe, existe porque Deus existe e Deus é a única realidade. Falar em partícula de Deus é transformar Deus em pedaços. É como se Deus tivesse pedaços, partículas de Deus. Isso é uma coisa impossível, porque Deus é total, é absoluto, é indivisível. Não pode ser divisível ou dividido. Então, começa por aí. Eu estava conversando com o professor Elcio a respeito dessa matéria, que ele brilhantemente expõe no seu livro sobre epistemologia. E o que acontece é que os cientistas de hoje em dia, eles querem de toda maneira transformar a abstração, a realidade de Deus, numa coisa concreta, numa forma concreta, numa matéria, numa massa com peso, com carga elétrica. Então eles elaboram teorias em cima de teorias e cálculos sobre cálculos e parecem mais conta de chegar porque estão sempre discordando, um diz uma coisa, outro diz outra, é uma parafernália, ninguém sabe nada a respeito dessa matéria. Então dizer que existe uma partícula de Deus, só existe Deus, nada mais do que Deus. Então o fato de Deus existir e ser Ele a única realidade é que promove todo o universo. O universo é o pensamento, na minha maneira de pensar, de acordo com muitos filósofos, de que o universo existe porque Deus pensa nele. Deus mantém o universo com a sua energia. Deus é uma energia indecifrável, inefável, não se pode traduzir. Mas o erro dos cientistas do nosso tempo é querer dizer que Deus mantém o universo com uma partícula, como se ele partícula de Deus. Isso é uma bobagem na minha maneira de pensar. Professor Elcio, para fazer uma composição com a análise do comendador Silvio Cabral, humanamente falando, nós não somos muito preparados para ter essa visão e muito menos relacionamento com esse Deus, que é realmente o início, o meio e fim. Quando se coloca partícula de Deus para essa nossa civilização, o que o homem comum entenderia disso? Eu diria que o cientista por si só, ele se obriga, para se manter cientista, a materializar algo que ele detecta, mas não consegue falar o que é. Essa mônada, traduzida agora para uma ideia de como é que surge o universo, surge no ato da matéria, a antimatéria, ou o que chamariam vulgarmente de o buraco negro. Dentro desse buraco negro há uma manifestação, que é a mesma manifestação dentro do nada, o que seria dentro do vácuo. É uma riqueza de partículas que se projetam dentro do vácuo. Pois bem, se dentro disto existe uma partícula, então que tipo de partícula é esta? Que nome daríamos a este suposto bóson, que na verdade dá uma ideia de uma representação de uma força que mantém a antimatéria, que é o contrário da matéria, por um sentido de dois opostos, né, que se mantém e que se atrai. Então, na verdade, nomearam ela e deram o nome de partícula de Deus porque entenderam que ali haveria um Deus materializado, visto que eles têm que materializar ela. Então, é mais ou menos nesse sentido que ela é chamada de partícula de Deus. Os nossos telespectadores estão excepcionais nas perguntas, em consonância com o tema do nosso programa. A cassação do senador Demóstenes foi ética? A pergunta é da Mônica Freitas, do bairro Jardim Paraíso. Ela é do lar, tem 25 anos. Comendador, vou começar pelo senhor. É jovem, né? 25 jovem. anos, é uma criança. Do meu ponto de vista, ela foi legal, perfeitamente legal. Foi um processo político e no processo político não vem ao caso a questão da culpa. Nem sempre interessa a culpa, simplesmente é a decisão da maioria, assim considerado que na democracia a maioria decide o que fazer. Mas eticamente não foi ético porque, em primeiro lugar, quais seriam os senadores ali presentes que tinham moral, que poderiam tirar a primeira pedra?
acredito que muito poucos, se é que existem alguns ali. Todos eles dependem de financiamento, todos eles estão ligados a esses empresários que... Tem os seus lobbies, né? Que fazem lobby, porque o próprio político chega até os lobistas, chega até os empresários para pedir dinheiro para suas campanhas, apoio, de forma que eles não teriam essa moral para julgar um colega, como foi feito ali, e sem apresentar nenhuma prova de que ele teria feito alguma coisa ilegal, participado de algum ato ilícito, né, de corrupção. Então, simplesmente houve um contato, sim, mas todos ali têm o mesmo tipo de prática, de modo que, na minha opinião, não foi nada ético, foi completamente antiético. Muito bem. Doutor Elson, o senhor acompanhou a cassação do senador e também, dando o seu curso de pós-graduação lá no Paraguai, esteve lá e acompanhou também no comentário acadêmico ali dos doutores, né, na alta cúpula pensante do Paraguai, a sensação do paraguaio na cassação do seu presidente. Nós acompanhamos esse caso um pouco de perto, até porque nos interessa, dentro desse acordo Mercosul, a gente estar interagindo com a Universidade Evangélica de Assunção, levando brasileiros para a sua qualificação a nível de stricto sensu, mestrado, doutorado. Eu me sinto um pouco seguro até falando sobre este assunto, porque já há pelo menos 6 anos venho interagindo com eles, de forma direta, inclusive. Eu percebi que o que ocorreu lá nós poderíamos estender a nível de olhar sobre a América Latina. Eu tomo a liberdade aqui, não diretamente querendo criticar um contexto, mas falando de uma realidade que se demonstra num governo populista. Lugo, na verdade, na sua posição dentro da cultura paraguaia, ele foi um radicalismo do pêndulo, do relógio que antes era o Partido Colorado. E este se alimentou em cima das pastorais da igreja, que no passado via o movimento da igreja como um movimento socialista, digamos, reacionário. Nem tanto de libertação espiritual, mas reacionário. Mas a esquerda latino-americana via com bons olhos toda essa estrutura entre presidente da Venezuela, presidente brasileiro, presidente do Uruguai, presidente da Argentina e do Paraguai e da Bolívia, uma espécie de eixo de um neossocialismo. Então, claro, estamos aqui abertos à discussão sobre este tema, mas uma peça do tabuleiro caiu. Não entram fatores econômicos, até porque eles já vêm se legitimando desde acordos internacionais. Então, não é no momento que o Brasil perderia ou ganharia com isso. Parece-me que estava na caneta do presidente paraguaio uma decisão que inseriria a Venezuela no Mercosul. Perfeito. Então, poderíamos colocar numa espécie de topos uranos essa decisão de presidentes deste eixo que eu acabei de citar. Então, veja, de repente uma peça do tabuleiro cai. É claro que os correligionários de uma ideia maior ou de uma ideia futurista não gostaram da posição. Quanto a depor o presidente, o motivo pelo qual foi deposto, eu diria que é bastante ético e legítimo, porque a própria igreja, mantenedora de uma força metafísica do campo ético, solicitou ao povo paraguaio, já vinha esclarecendo o povo paraguaio de que o presidente não seria um representante de um ideal prospectivo. Comendador, nós sempre falamos aqui do eixo ensino, progresso, avanço social, avanço econômico. Com essa proposta que o PT representa no nosso país, nós caminhamos, onde estamos, na verdade, doutor? Eu diria que nós estamos na iminência do resgate de um neossocialismo na América Latina. Me perdoem os mais bem intencionados, mas nós estamos caminhando para uma retomada da discussão daquilo que deixou escrito Feuerbach, Marx, Engels. Notaram? Então perceberam que nós estamos aí com um modelo pedagógico francês que vem do período Mitterrand, que na verdade também não é muito eficaz para a América Latina. E nós deveríamos estar repensando um pouco esse processo, onde os velhos valores da escolástica
mesmo que ela não tivesse tido tempo de poder se colocar como um motivo para a formação humana, mas que ela também pudesse ser permeada, o seu motivo didático dentro de uma estrutura que levasse o homem ao verdadeiro sentido do estudar e do aprender. Agora, e não do criar ideologia no processo. Professor, comendador Silvio Cabral, por que esse assunto, tratado no nosso programa, não é extravasado pela imprensa, tratado por senadores, deputados, prefeitos, vereadores? Tão grande a monta, tão grande a importância. O primeiro porque, como dizia o genial senador de Mato Grosso, Roberto Campos, né? A burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. Isso da lavra do Roberto Campos. Né? Era um homem muito respeitado no mundo inteiro, porque ele era muito inteligente. Mas essa é a primeira coisa. Então é preciso manter a burrice, porque a verdade vos libertará. E não interessa a liberdade. O regime socialista ou neossocialista, o pretensamente quase de esquerda, ele quer o controle, o poder centralizado, totalmente centralizado. De modo que não interessa o saber se instituir, o saber de forma adequadamente nesse país, através de uma pedagogia adequada, como está o Dr. Edson nos falando, né? Na sua alta filosofia e seu maravilhoso conhecimento da matéria, nós teremos então um país